Estamos online, esperando o pessoal entrar para ver se vocês estão ouvindo a gente. A gente não vai ouvir ninguém. Sério? Até por que a gente vai ouvir alguém? Tem alguém falando comigo. Falando oi. Uma pessoa. Deixa eu ver quem. Quem entrou, vocês estão conseguindo ouvir a gente? O áudio está bom. Pessoal, comenta por favor se vocês estão ouvindo a gente. O áudio tá bom? Nossa, a gente tem que ver essa tela enorme. Sim, tá bom, então tá bom. Bom, eu vou começar então falando sobre algumas coisinhas, né? A primeira coisa delas é obrigada por quem está acompanhando a gente. Quero agradecer também a família do Bernardo, que doou pra gente um fone de ouvido com microfone. A gente já tá com os 2 fones de ouvido e microfone, agora só falta uma webcam pra gente poder fazer os atendimentos por vídeo lá no Cipiteia. Então, queria agradecer todas as famílias envolvidas, muito obrigada. Queria agradecer também hoje a nossa live, né? Vai ter o sorteio de um jogo muito legal da professora Elô. Depois a gente vai marcar o Facebook dela para vocês estarem seguindo. Queria agradecer também essa parceria, né? Sempre muito importante essa questão do sorteio. É um reforçador para as famílias estarem participando. E também queria pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, @cipiteia.pg, no Facebook Cipiteia Autismo, e tá acompanhando e divulgando para a família de vocês, né? Porque essas lives que a gente faz, elas ficam gravadas e o conteúdo é muito importante para todo mundo que convive com a criança, para a gente estar entendendo um pouco. Hoje o foco dessas lives esse mês é aba e educação, tem um foco um pouco mais voltado para as escolas, né? Mas é bem legal para qualquer pessoa da família ou outras pessoas que vocês conhecem que também trabalham em escolas. É um tema e um conteúdo bem interessante, tá? Hoje a gente está aqui com a gente a Andréia, a nossa fonoaudióloga. A gente vai conversar um pouquinho sobre análise de contingências, tá bom? Vamos ver como é que tá. Só vou dar uma olhada nos comentários porque você vai ver, daqui a pouco aparece aqui dos lados. Agora não tem nada, depois eles vão ficar aqui. Oi, Fernanda, a avó do César, a Núbia, bastante gente acompanhando. Acho que a gente já tá com 10 pessoas, vou só esperar a Paty confirmar, acho que a gente já pode começar. Até porque a Andréia preparou muita coisa. Ela me fez diminuir. Ela queria falar para sempre. Eu falei, 1 hora não vai dar, a gente vai ficar aqui 3 dias. Então eu pedi pra dar uma reduzida, mas tem bastante coisa, então a gente já vai começando, tá bom, pessoal? Aí o pessoal que for entrando, a gente sempre faz aquelas retomadas pra lembrar o que a gente estava falando, tá? Então a gente vai falar sobre análise de contingências. Primeiro a gente precisa, antes de fazer a análise, a gente precisa saber o que é contingência, né? Então o que seria a contingência para essa análise? Eu vou falar primeiro o que é contingência no dicionário, né, da língua portuguesa. Tem vários sinônimos para contingência: probabilidade, casualidade, eventos, hipótese, possibilidade, condicionalidade. Tudo isso é sinônimo de contingência. Agora, na análise do comportamento, né, na ciência, a aba, ela consiste numa relação de interdependência entre eventos, tá? No comportamento operante, vocês lembram lá atrás que a gente falou, né? O comportamento operante é aquele no qual eu interfiro, né? Eu faço a escolha de fazer o comportamento ou não, tá? Ele é uma contingência que envolve 3 termos, ou 3 eventos. O evento antecedente, que aconteceu antes, imediatamente antes, o meu comportamento em si, e o que aconteceu depois, que é o evento consequente. Tá? São esses 3 eventos que estão interrelacionados. E geralmente, né, a gente coloca antecedente como sendo a letra A para analisar, o comportamento, a resposta com a letra B, e a consequência com a letra C, né?
E aí sempre que a gente vai analisar qualquer comportamento, fica assim A, B e C, para a gente ver a relação entre esses 3 termos, né? Uma contingência de 3 termos, tá? E essa relação de interdependência entre esses eventos, eles vão aumentar ou vão diminuir a probabilidade de eu ter um comportamento ou uma resposta diante de determinado antecedente, né? Isso vai depender do quê? Se a consequência foi, para mim, né, foi reforçadora, tá? Ou ela foi punitiva. Aí eu vou escolher que comportamento eu vou ter, a depender do estímulo antecedente. Então, a contingência, que a gente vai fazer a análise de contingência, é de um desses 3 termos. São dos 3 termos que a gente vai fazer, tá? Deixar bem claro, né, que todo comportamento tem uma contingência de 3 termos. Tem 3 eventos acontecendo simultaneamente, tá? Um antecedente, o comportamento em si e uma consequência que eu tô tendo por esse meu comportamento, tá bom? Então a gente vai fazer uma circunstância, uma hipótese desse acontecimento, né? Isso. Do comportamento da pessoa, seja ela criança ou não, o que acontece antes, né? O que antecede e a consequência depois. Uhum. Depois a gente vai mostrar tem um slide, né? Que aí vai ficar um pouquinho mais claro para vocês entenderem. No final tem pra gente pensar juntas e tentar resolver, tá bom? Isso. Então, tá bom. Agora eu vou falar, posso falar aqui? Eu vou fazer só uma pergunta. Muitas vezes a gente pensa que dentro do autismo, a criança ela tem alguma dificuldade nessas contingências? Não, o que tem, né, a criança tem algumas dificuldades. E se você não sabe manipular essas contingências a fim de favorecer o aprendizado dela, os comportamentos acabam não acontecendo da forma que deveriam. Tá? Então, quando a gente trabalha com os 3 termos, não é que a criança com autismo ela tem dificuldade ou deficiência em um desses termos. Não. A gente trabalha com eles para quê? Para aumentar comportamentos que a gente quer que ela adquira, né? Ou para diminuir comportamentos que estão atrapalhando o desenvolvimento dela. Tá? Então, assim como uma pessoa, né, típica, uma pessoa atípica também tem os 3 termos da contingência. Todo mundo está exposto às mesmas contingências desde que nasce. E essa história aí, né, de consequência e antecedente, o que eu faço, vai construindo a minha história de como eu vou me comportar sempre na minha vida, né? Cada vez que eu vou reforçando um determinado comportamento, ele vai se mantendo, ou se eu for sendo punido, né, por esse comportamento, ele vai deixar de acontecer. Essa é a história. Então, o autismo, qual que é a dificuldade? Por que a gente tem um trabalho diferenciado na inclusão? Então, a questão né, a criança com autismo ela vai ter dificuldade na interação, comunicação social, que a gente já sabe que são 2 pontos, né? E vai ter também uma tendência de comportamentos repetitivos, né? Ela vai ter aqueles hiperfocos, aqueles pensamentos mais rígidos, dificuldades de transições, né? E isso vai atrapalhar bastante, né, as rotinas escolares, né? A questão de como eu vou comunicar, como é que eu vou entender, né? Como é que eu vou me comportar diante de várias crianças que toda hora fazem coisas que são muito inesperadas, ou se tem alguma mudança na minha rotina, como é que eu vou fazer? Então, a gente tem bastante dificuldade nessa área. Agora, os estudos mostram que a grande maioria dessas crianças, né, elas não aprendem pelos métodos tradicionais, tá? E nem na mesma velocidade do que as outras crianças. Então, o que acontece é que, em geral, as crianças típicas, elas aprendem com poucas tentativas, em relação às crianças atípicas que precisam de mais tentativas para aprender um conteúdo, tá? E, além disso, a forma como os conteúdos, né, os estímulos antecedentes que vão ser ensinados à criança são apresentados a ela, também precisa ser muito bem estruturado, tá? Bem definido, pois o modo também que elas percebem os estímulos anteriores são diferentes, é diferente de uma criança típica, tá? Então tem que tomar cuidado também como a gente vai fornecer esses antecedentes para o aprendizado dela. E outro ponto, tá? É o que a deixa satisfeita no final dela fazer algum comportamento, né? O que vai dar a sensação de agradável para ela, muitas vezes não é o que deixa uma criança típica com essa sensação, né? Às vezes uma criança típica você só elogia, né? E tá tudo bem, né? Na criança típica, não, ela é reforçada de uma outra forma, tá? E aí não funciona,
Às vezes a gente fala que a gente briga com a criança ou a gente elogia e ela não está entendendo, né? Para ela é a mesma coisa, ela não consegue ter essa percepção diferencial. Então a gente tem que usar os reforçadores para ensinar as consequências que para ela gerem satisfação naquele aprendizado, reforcem aquele aprendizado. Então, a análise de contingência dentro dessa questão da aprendizagem da criança com TEA é porque o estímulo tem que ser feito de uma forma mais repetitiva, estruturada, isso. E a consequência de uma criança atípica muitas vezes não é igual à de uma criança atípica. O que é reforçador para ela não acaba sendo reforçador para uma criança atípica. E também, às vezes, as tentativas de aprendizado têm que ser maior. Né? Porque ela precisa de mais chances, mais vezes expostas àquela situação para que ela aprenda. E essas duas dificuldades estão relacionadas ao próprio transtorno, que são as dificuldades na interação social e na comunicação social. Então, por conta muitas vezes dessa dificuldade na interação social, o que é reforçador como o reforço social acaba não sendo um motivador potente. Uhum. E a aprendizagem acaba sendo a resposta da criança, né, vendo o estímulo, acaba sendo diferente, né? Então, olhando esses 3 pontos, né, que eu citei aí para vocês, e a gente refletindo um pouco sobre ele, a gente consegue entender porque ABA é a abordagem com mais evidência científica para o ensino de crianças com TEA, né, deficiência intelectual ou outras deficiências, né, que não são assim vistas com mais rigor, né, no contexto escolar. Tá bom? São crianças que têm uma maior dificuldade nesse contexto mais amplo. Isso. Então, e além de tudo, né, além de gerar mais oportunidades de aprendizado, ela também consegue trabalhar com diminuição de comportamentos que são problemas para o aprendizado dessa criança, né? Então, além de ter várias tentativas, né, conseguir planejar isso, ter várias tentativas para que ela aprenda, né, ainda tem manejos de comportamento para que a gente veja qual é a função daquele comportamento, né? A gente discuta que outros comportamentos a gente pode ter alternativos a ele, né? Então, é muito rica a análise do comportamento dentro da educação. Tá? E aí, quais são as estratégias que a ABA, né, a análise do comportamento, traz para a análise de contingências dentro do contexto escolar? Então, a primeira coisa, vamos pensar, né, as estratégias, né? As estratégias. Por quê? São dadas várias oportunidades de aprendizado de uma resposta, de uma forma muito estruturada, simplificada, né, dentro daquele contexto de ensino. E o que o ABA, né, fala a respeito disso, né, as tentativas discretas, que são várias tentativas que as mães, né, fazem de um ensino. Tem o ensino incidental, que também, né, consta como estratégia da ciência ABA. Tem encadeamento de respostas para ensinar. Tem o ensino naturalística, né? Intervenção naturalística, ensino por pares, tudo isso são estratégias que dentro da ciência ABA você pode aplicar dentro da escola, que é um contexto super adequado a isso, né? Então você potencializa esse aprendizado. Então ela traz várias estratégias para a gente estar trabalhando. Além disso, se a gente for ver agora o estímulo antecedente, né? A gente tem que deixar muito claro qual vai ser o antecedente que a gente vai usar para que a criança dê aquela resposta que a gente está esperando, tá? E para que ela consiga realizar também, né? Que tipo de ajuda eu vou dar? Você consegue estruturar muito bem claro isso, né? E a questão da consequência, como a gente falou, qual consequência que eu vou dar para aquele comportamento que eu estou ensinando para ela, né? Para aumentar e manter aquela resposta daquela criança diante daquele estímulo que a gente, né, delineou bem direitinho, qual é o comportamento que a gente quer ensinar para ela, tá? Então, são muitas estruturas que, se você conseguir trabalhar com ela, você consegue ensinar a criança de uma forma muito mais eficaz. Então, né, dentro do contexto escolar, é óbvio que o professor ele tem o ideal seria que ele sempre estivesse analisando em todos os alunos, a gente vem falando isso em todas as lives, como que está sendo a aprendizagem deles. E pensando sempre nessa tríplice contingência, né? Esses 3 pontos, esses 3 termos. A resposta, né, que é o estímulo que eu vou pedir para a criança, que eu vou dar para a criança. Antecedente. Desculpa, antecedente. O estímulo que eu vou dar para a criança, a resposta que é esperada para a criança e qual a consequência ela vai ter depois. E só que muitas vezes, a gente sabe, no contexto escolar, a gente não consegue pensar isso um a um para cada criança. Mas se minimamente, né, os professores, nós professores,
conseguimos fazer essa análise de contingência para o nosso aluno de inclusão, né, a pessoa com deficiência, seja ela intelectual, seja o autismo ou outra deficiência que tenha essas dificuldades nessa interação, seria uma grande estratégia para melhor eficácia da aprendizagem. Sim. E aí a gente pensando nisso, a gente, né, refletindo sobre isso, a gente entende porque a gente tem tanto fracasso, né, por conta dos alunos, né, fracasso escolar, e desmotivação por parte dos professores, né, no contexto de educação também, né, porque o professor também, imagina, ele está se esforçando ali para passar aquele conteúdo para aquela criança, né, e não está conseguindo passar, né, a criança não está conseguindo aprender e ele vai ficando desmotivado, né, por isso que a gente tem que repensar a questão do ensino, porque as crianças atípicas ou com TEA, elas não vão aprender sendo apenas estimuladas, né? Porque o que a gente tem em geral na educação é estimulação. O que é isso? A gente apresenta os estímulos, né, os conteúdos para as crianças atingirem um objetivo de aprendizagem. E normalmente isso acontece com as crianças típicas. Mas qualquer outra criança que tenha uma dificuldade, não estou falando nem só de TEA, tá? E deficiência intelectual, mas tem outros problemas de aprendizagem, né, que só o estímulo, né, não vai resolver, né? Esse estimular, parece que você fala assim, a ideia é que você vai para a criança e fala, você dá o primeiro estímulo, o primeiro empurrão e ela embala sozinha no processo de aprendizagem, né? Ou você ensina, né, rapidamente todo o contexto, explica, e você dá o estímulo. Aí ela tenta fazer, você dá o estímulo de uma... Imagina, a gente tem que ter muitas tentativas para a criança típica. A criança típica já aprende por repetição, imitação. Então, né? A gente tem tudo isso para fazer, né? E depois tem que delinear bem qual estímulo que vai ser, qual consequência que vai ser, né? E a partir do momento que a gente consegue analisar esses 3 termos, a gente consegue acompanhar esse desenvolvimento e medir passo a passo como ele está acontecendo, tá bom? Porque, falar do ensino para elas, né? Ele precisa ser bem estruturado e com várias oportunidades, né? Isso que a gente falou. Para crianças atípicas. Atípicas, várias repetições. Então eu vou delimitar o que eu quero ensinar, que comportamento específico que eu quero ensinar para aquela criança, tá? Tendo feito isso, eu vou ter que escolher qual é o estímulo que vai ser oferecido para aquela resposta, né? Qual ou como, né? Eu tenho que especificar. Que tipo de ajuda eu vou dar caso ela não consiga fazer da primeira, né? A gente vai ter que dar alguma ajuda, às vezes ajuda vocal, repetindo, ou às vezes ajuda física para fazer o movimento ou fazer o exercício, gestual, ou vou ter que modelar, vou dar um modelo, né? O que a gente quer é que ela aprenda, tá? E depois o que eu vou reforçar depois de ela ter feito, né? Mesmo que seja com a minha ajuda, né? Porque a gente tem que manter a criança interessada nesse aprendizado, né? Então a minha ajuda, mesmo com ajuda, eu vou reforçar. E eu vou reforçar como? Aí vai depender de cada criança, tá? Não vai ser só parabéns, que legal. Vai ser o parabéns, que legal, mas alguma coisa que eu sei que ela gosta, que vai ser motivador para ela para tentar a outra vez que eu apresentar o mesmo estímulo, tá bom? E assim que eu verificar que ela acertou, que ela teve o índice lá que eu coloquei de acerto, eu vou passar para um outro ponto que eu vou ensinar, tá? De acordo com o que eu tenho de objetivos para aquela criança. Então, a gente tem que sempre pensar na live com a Carol, com a Edna, a gente já conversou também, a Malu também. É isso, primeiro saber bem claro o que eu quero ensinar para aquela criança. A gente não pode ficar com conceitos amplos, né? Coordenação motora. Não. Mas o quê? O quê? Para eu saber exatamente o estímulo, né, qual que é o antecedente que eu vou dar para aquela criança, qual a resposta que eu espero que ela tenha, para assim, né, ela obtendo essa resposta com ajuda ou não, eu faço uma consequência reforçadora para ela. E lembrando, né, que sempre a consequência tem que ver imediatamente após ela ter feito, porque eu quero reforçar aquilo que ela fez, né? Então, se eu deixar alguns minutos depois, ela pode fazer uma outra coisa que eu nem tenha percebido, e aí eu entreguei reforçador. E a gente sempre associa o que a gente fez com o que veio depois. Né? Por isso que tem muita gente supersticiosa, né? Ai, meu Deus, aquele dia eu passei ali naquele lugar com aquele sapato e aí eu torci o pé. Né? Não foi por causa do buraco. Aí eu falo, nunca mais vou usar esse sapato, né?
Não necessariamente foi o sapato. Então a gente acaba desenvolvendo as nossas teorias, né? E a criança também vai fazer esse processo, tá bom? Então, só para, como pode ser que, como na última live, a primeira live que a gente fez com a Paty lá no outro mês, foi sobre os conceitos básicos da análise do comportamento. Pode ser que alguns educadores que estão acompanhando a live agora, ou algumas famílias, não viram essa live e não está muito familiarizado com esses termos. Então, acho que a gente poderia recapitular um pouquinho aos comentários. Do nada aparece. Deixa eu falar um pouquinho aqui dos dois princípios básicos da análise do comportamento, né? A gente precisa entender o comportamento, o que é comportamento, como uma resposta, tá, ao ambiente, de um organismo ao ambiente, né, com uma relação entre esses eventos. Lembra dos eventos que eu falei, né, que são os 3 termos, os eventos antecedentes, o comportamento em si, que é a minha resposta, e os estímulos consequentes, que vão aumentar ou diminuir a minha resposta frente ao estímulo antecedente, tá bom? Portanto, para que ocorra uma mudança nesse meu comportamento, eu preciso fazer alguma alteração nesse ambiente. Tá? Se a criança não está aprendendo, né, ou está com comportamento alterado, tem que alterar alguma coisa nesse ambiente, ou no que acontece antes, ou na consequência. Na consequência depois, com certeza, mas muitas vezes também no que acontece antes. Tá? Para quê? Para que o comportamento melhore, né, ele adquira conhecimento, tá? E melhore também, às vezes, né, na questão de não emitir comportamentos que são barreiras para que ela venha aprender. Mas o que é comportamento? A gente fica falando comportamento, e muitas vezes tem um senso comum de comportamento, é uma forma esperada que eu devo me comportar. Comportamento é tudo que uma pessoa faz, tudo, tá? Respirar, falar, andar, comer, né? Pensar é um comportamento também. Tá? Pensar é um comportamento. Eu estou pensando aqui no que eu vou falar, eu estou me comportando, tá? E aí a gente tem comportamentos que são públicos, né? Não porque eu faço em público, né? Porque todo mundo pode ver, eu estou aqui falando com vocês estão me vendo, né? Eu estou emitindo comportamentos que são públicos. Até o que eu faço no banheiro é público. Se tiver alguém vendo. Mas tem coisas que vocês não estão vendo, que estão acontecendo aqui dentro, que são os comportamentos privados, tá? Que só eu sei. Que são os pensamentos e também a gente chama de sentimentos e emoções. Sim, são os comportamentos privados, tá bom? Agora, comportamento nunca é uma característica da pessoa. Fala assim, ela é baixa, ela é nervosa. Isso daí não é comportamento. Ela é nervosa por quê? Porque eu vi que ela gritou, porque eu vi que ela jogou as coisas, né? Aí assim eu estou descrevendo comportamento. O nervoso não é comportamento. Estados emocionais não... Fala assim, eu tô triste. Você vê a pessoa e fala assim, nossa, ela tá tão triste. Mas ela tá triste por quê? Como você sabe que ela tá triste? Porque eu vi ela chorando, né? Eu vi ela cabisbaixa. Você tem que observar os comportamentos, tá? É isso que a gente vai analisar sempre, tá bom? E o comportamento, lembra, ele depende sempre do que acontece antes e do que acontece depois, tá? As consequências, elas vão aumentar a ocorrência do comportamento ou diminuir, né, de acordo com a satisfação, né, e com o ganho que eu vou ter me comportando dessa forma. Se eu tiver ganho, né, com essa consequência, eu vou fazer meu comportamento de novo, porque deu certo. Se eu tiver perdas, né, eu vou ser punida e não vou me comportar mais daquela forma, eu vou arrumar outra forma de me comportar, né, para alcançar os meus objetivos, tá? E o antecedente é tudo aquilo que acontece logo antes, imediatamente antes de eu me comportar, tá bom? Então, a depender de como eu fui consequenciada após me comportar diante de um antecedente, o que vai acontecer? Vai acontecer de eu vir ou não me comportar diante desse mesmo antecedente ou de um parecido, a depender de como foi a consequência para aquilo que eu fiz, para aquele comportamento que eu emiti. Por isso que a gente fala que o comportamento ele é uma resposta, né? Aqui a Rosemary tá falando que o João só faz as coisas se mostrar a figura. Então, para ele fazer as coisas, teve que mudar o antecedente, a forma, o estímulo que você dava para ele antes
com estímulo só verbal ele não fazia, e aí com o estímulo visual você mudou o estímulo antecedente e a resposta do comportamento dele foi outra. Ele fazer as coisas. Só para ir ficando claro, né? Por isso que a gente fala que o comportamento é uma resposta, porque ele tem uma relação com o que acontece antes, que é o estímulo que a gente dá, o antecedente, e o que acontece depois. Por isso que a gente manda para a escola, manda para as famílias, a gente precisa fazer uma análise. E aí tem aquelas tabelinhas que tem lá o que aconteceu antes, o que aconteceu, qual foi o comportamento da criança, a resposta dela e o que aconteceu depois. A gente não tem como saber o motivo, a função de um comportamento, por que a criança não está aprendendo, se a gente não olhar esses 3 termos. Então, por isso que a live de hoje sobre a análise de contingências é sobre isso, como a gente analisa esses 3 termos para saber, né, como que tá sendo, quais estão sendo as dificuldades na aprendizagem da criança ou as dificuldades em outras áreas, como comportamento, enfim. E lembrando que tudo é comportamento, também vale para sono, para alimentação, né? Para tudo a gente vai fazer essa análise e para a escola também, né? A Larissa perguntando, as crianças podem ter comportamentos diferentes em lugares diferentes? Sim. Por conta disso. Desses antecedentes, né? Vamos supor que a mãe fala para ela ir dormir, continuando o exemplo do João, a mãe fala para ela ir dormir verbalmente, vai dormir, e aí isso não acontece. Na escola eles usam as figuras, então o estímulo é outro, vai dormir e eu mostro a figura, então por isso que ele vai dormir na escola e em casa não. E ainda tem outras variáveis, né? Por exemplo, sabe que quando a mamãe fala vai dormir, se eu levantar várias vezes e for no quarto dela, de repente ela vai achar que eu sou bonzinha, ela me deixa dormir lá. Então, agora na escola não funciona assim, né? Então a gente se comporta diferente diante de pessoas diferentes também. Então a resposta é o antecedente ele vai dar muita diferença aí. A Amanda falou aqui também que ela já fez essas avaliações que a gente pede da tabelinha do antes e depois, e ficou mais fácil de entender a situação. É isso, né? Se a gente tira uma foto, já dá para entender melhor. Se a gente grava um vídeo, melhor ainda, né? Então é isso, se a gente consegue entender o todo, vai cada vez ficando mais clara a situação. E às vezes a mãe fala assim, né? Eu não consegui preencher a tabela, mas eu sei o que foi. A gente não sabe. Não sabe porque a nossa memória, ela apaga. A gente vai lembrar mais ou menos. E tem muitos detalhes que acontecem que são relativos àquela cena, tá? Por isso que a gente fala, as coisas se acalmaram, nananana, vai imediatamente e começa a preencher, porque naquele momento você tem dados, né? E os dados são importantes para a gente saber qual é a função daquele comportamento, né? Principalmente dos comportamentos que vêm, né, de sono, disruptivos, né? A gente precisa saber qual é a função deles para tentar fazer um manejo aí. Só aproveitando essa fala e as perguntas, vocês, as famílias, eu acho que vocês vão começar a entender um pouco mais. A gente está com uma proposta de fazer uma formação com vocês, né? De que vocês entendam tudo isso de uma forma simplificada, aprofundada, ao mesmo tempo. Não sei como a gente vai fazer isso. Sempre mais aprofundada, né? Mas mais aprofundada. Quando a gente estuda, a gente quer estudar mais, né? Então vamos embora. Mas a gente vai fazer isso. A gente tenta fazer nas lives, né? Mas aí acaba que tem gente que não consegue perguntar. Então a gente vai fazer essa formação, essa capacitação, esse treinamento com vocês, 1 a 1, né, no atendimento. Então acho que vai começar a cada vez ficar mais claro para vocês todos esses termos, todas essas falas, e aí vocês vão entender o porquê da importância do registro logo após, né? Porque dessa sistematização, porque é importante registrar na planilha, né? Porque como a Andrea falou, a nossa memória às vezes Às vezes não, ela sempre faz. Tem gente que tem uma memória muito boa, mas você não tem a mesma observação na hora que você vai escrever. E também, quando a gente não registra, a gente não sabe se mudou ou não o comportamento. Sim. Vamos supor, mudamos o estímulo. Como que eu vou saber se a resposta da criança mudou? Se ela mudou 1%, ela mudou. Mas como que eu vou saber se eu não registro, né? Então, o registro é muito importante. Agora a gente vai estudar juntas, tá bom? Vamos falar agora, antes de você colocar, daquela questão da linha A, do antecedente, B, da resposta, frente àquele antecedente, e C, da consequência, tá bom? Aí nós vamos analisar esse todo aí, tá bom? Vamos ver. Eu vou pôr tudo, porque é assim que eu sei pôr, as pessoas vejam, compartilhar o áudio, não tem.
Eu acho que só não fica. Acho que fica melhor assim, né? Tudo. Vocês vendo esse looping infinito. Isso, tá ótimo. A gente não precisa se ver. Pronto? Calma, eu acho. Respondam se vocês estão vendo direitinho. Eu vou ver aqui no Facebook. Um minuto antes da gente continuar. Paciência com a gente. Primeira vez que estamos fazendo isso. Com as duas pessoas aqui. Quando a gente fez da outra vez, a Carol foi me falando: tá aparecendo, não tá, tô vendo. Aí nós vamos analisar esse tudo aí. Nossa, tá atrasado aqui no meu celular, gente. Um pouco mais de paciência. Estão vendo? Tá vendo? Então tá bom. Então lembra, a gente estava falando de antecedente. Essa daí é uma situação de sala de aula, tá? Vamos pensar como professores agora. Aí tá na situação de sala de aula, tem esse antecedente. A professora deu uma tarefa. Ela deu uma tarefa ao Juca, né? O que o Juca fez? Ele se comportou fazendo a tarefa. O B, né? O B, né? Se comportou fazendo a tarefa. E qual foi a consequência para esse comportamento de fazer a tarefa? A professora deu parabéns ao Juca e deixou ele brincar com a massinha. Agora temos outro exemplo embaixo. A professora deu a mesma tarefa, né, para o Matheus. Qual foi o comportamento dele? Ele não fez a tarefa. Aqui. A B, a linha B ele não fez. Qual foi a consequência que teve, né? A professora deve ensinar a Matheus que isso é errado e mostrou o comportamento adequado que ele devia fazer, tá? E teve uma outra possibilidade, a professora retirar a tarefa dele, né? Já que ele não fez. Tá? São essas possibilidades. Agora vamos pensar, né, em termos de qual comportamento aí foi o adequado diante da tarefa, né? Da questão tarefa. Diante da questão tarefa, qual foi o comportamento esperado? Que deu uma tarefa, que é esperado? O professor quer que a criança faça. A criança faça a tarefa, esse foi o adequado, certo? E normalmente depois que a criança faz a tarefa, a professora elogia, né? Então. E depois deixa ela brincar. Normalmente, às vezes não. Mas normalmente. A gente tem que deixar claro que para o comportamento se manter, ele tem que ter uma consequência reforçadora positiva. Né? No caso, né, desse aí foi uma reforçadora positiva. Por que é positiva? Tem reforço positivo, não é porque ele é bom, é porque ela introduziu, né, ela adicionou um elemento àquele contexto, né? Ela deu um elogio, ela deixou ele brincar com massinha. Então a gente fala que esse foi um reforço, uma consequência reforçadora positiva. Porque algo foi acrescentado. Lembra lá da live com a Paty, que a gente fala que reforço positivo é quando eu acrescento, é equação de matemática. Exatamente. Mais. Agora no outro caso, ela deu a mesma tarefa ao Matheus. O Matheus não fez a tarefa, né? Então, ela deu uma consequência. Qual foi a consequência, né? Na primeira. Ela, antes de dar a consequência para ele, ela falou para ele que, né, não estava certo e mostrou o comportamento, como ele devia fazer a tarefa. Deu ajuda. Deu uma ajuda para ele, certo? Depois que ela deu ajuda, né, ela também tem que dar o quê? A consequência reforçadora pela tentativa dele refazer a tarefa, tá? E sempre que a gente for reforçar, né, a gente reforça positivamente, tá? Para que o comportamento ocorra. Porém, olha a segunda ali, a professora retirou a tarefa, tá? Ela retirando a tarefa, ela também reforçou o comportamento. Que comportamento que ela reforçou? Ela reforçou esse aqui, ó, de não fazer, certo? Ele não fez a tarefa, foi um reforço negativo. Por que foi negativo? Porque ela retirou menos. Ele tinha a tarefa na mão, naquele contexto tinha uma tarefa e ela retirou a tarefa. E ele não queria fazer. Ele não queria fazer. Então, a próxima vez, né, que ele tiver a lição, ele não vai fazer porque sabe que a professora vai tirar a tarefa dele, né? Agora, no outro caso, não. Ela só consequenciou depois, né, de ensinar para ele o comportamento adequado, de falar para ele fazer, refazer, aí ela vai dar a consequência, tá bom? Então, a gente não deve reforçar os comportamentos inadequados, no caso dele, né, de fazer a tarefa, não fazer a tarefa. E se ela retirasse, ela ia reforçar esse comportamento inadequado dele, tá bom? E a gente tem que reforçar positivamente, ó, os comportamentos adequados lá em cima, né, aquele ou aquele outro depois que ele refizer a tarefa. Ou quando ela der ajuda e ele fizer, tá? Agora, tem um caso aqui que a gente tem que ver também, né?
ela deu a mesma tarefa para o Juca e para o Matheus. E a gente vai pensar aí, o que será que aconteceu no caso do Matheus, que ele não fez a tarefa, né? Pode ter sido a questão do antecedente. Será que essa tarefa que foi dada ao Matheus, né? A gente está pensando agora no caso de uma criança com TEA ou uma criança que tem uma dificuldade. Será que essa tarefa era difícil demais para o Matheus fazer? E aí ele não fez? Ou será, às vezes era fácil demais. Também tem casos de fácil demais, uma criança muito esperta, ela não vai querer fazer também. Então, o antecedente também tem que ser verificado, tá? Porque, no caso, pode influenciar nessa questão dele não ter feito. Não era só uma negativa, mas era uma dificuldade, tá bom? E a gente vê ali que na consequência que a professora deu para o Juca, ela deu parabéns, ela deu a massinha, tá? Mas a gente tem que ficar atenta que cada criança tem o seu reforçador. Ah, elas falaram que a letra é pequena. Agora que eu vi. Vou aumentar, peraí, pessoal. Porque vocês estão no celular, né? Aqui pra gente ficar... Pode continuar falando, André. Então, a consequência reforçadora, né? O reforçador é diferente para cada criança, tá? Então, o que eu uso com um não necessariamente vai servir para o que eu uso com outro, principalmente em crianças com TEA ou crianças atípicas, de modo geral. Então, tem que ter bastante critério, tá? Tanto para ver o antecedente, se estava adequado para aquele comportamento e para aquela criança, quanto da consequência reforçadora que eu vou dar. Isso. Vejam se vocês agora conseguem ver. Eu aumentei um pouco a letra. Mas aí vocês conseguem aqui ver bem claro, né, o que a gente estava falando. Um estímulo antecedente, né, que é a letra A e toda a coluna da letra A. O comportamento, que é a resposta da pessoa, no caso que a gente está falando de criança, que é a letra B e a coluna da letra B. E a consequência, né, que é tudo aquilo que está na letra C. Tá bom? Então, a gente tem que fazer a análise desses três termos, a análise dessas contingências, para entender qual é a dificuldade da aprendizagem da criança, que a gente está falando, né, voltado para a escola, e aí aonde que eu vou, o que eu posso mudar para mudar o comportamento da criança. Então, eu vou mudar o estímulo, que foi que a Andrea falou, o antecedente, analisar a tarefa, ver se a tarefa está de acordo, né? E depois, né, também mudar também a consequência, se eu estou consequenciando certo, né? Por exemplo, a professora poderia ter retirado a tarefa e não ter, né, noção de que ela estava reforçando o comportamento dele de não fazer, né? A gente tem que fazer essa análise, essa linha ABC para cada caso. Porque o antecedente influencia o comportamento da criança e a consequência também influencia o comportamento da criança. Então, quando a gente tem isso assim de uma forma mais clara, né, bem analisado, fica mais fácil. É um processo, né, a gente vai aprender. aprendendo. Quanto mais a gente fizer, mais a gente aprende, né? E aí a gente formula as nossas hipóteses, testa, né? Ver se, por exemplo, se fosse o material que não estava adequado, eu vou mudar o material, aí vou ver se a resposta, vou ver se a consequência estava motivadora, né, para ele, de uma forma que ele tivesse interesse em estar continuando a fazer aquele comportamento de executar a tarefa, tudo isso. Isso, aqui, se não der certo a resposta, a gente tem que analisar o que é, por isso tem que ter a importância do registro, né? Por exemplo, como a Andrea falou, a gente acha que o antecedente, que é a forma que eu estou apresentando a lição para a criança não está boa, está difícil, está fácil. Então eu vou ter que fazer de outra forma e analisar de novo antecedente, comportamento, resposta. Desculpa. Antecedente, resposta, comportamento. Vou de novo. Ai, meu Deus. Antecedente, resposta, consequência. Pronto, foi certo. Então a gente precisa sempre estar registrando e avaliando para ver o que não deu certo. Se foi o estímulo que eu dei ou se foi a consequência. Tá bom? Ih, alguém vai entrar aqui. Eita. Vou tirar aqui agora a tela, a gente vai continuar aqui falando. Pronto. Então a gente tem que pensar nisso, né? E de um modo geral a gente tem algumas regras, né, para usar essa questão do reforçamento positivo, tá? Porque ele vai aumentar um comportamento que o antecede. É de extrema importância usar ele sempre a favor da aprendizagem,
Então, quais são as regras que a gente tem, né? Escolher o comportamento que quer reforçar e deixar claro à criança como que eu faço isso, né? Vamos deixar claro, né? Que comportamento? Como é que eu faço para deixar claro isso? Que aquele comportamento que eu reforcei, reforçando imediatamente após ela fazer aquele comportamento esperado, tá bom? Ficar também atento quais os reforçadores preferidos e adequados a ele, porque eles mudam frequentemente, tá? Não é ela gosta do Bob Esponja e o reforçador é o Bob Esponja para sempre. Isso muda a toda semana. Ou ela gosta daquela bolachinha recheada e vai ser essa bolachinha recheada que vai motivar ela. Isso muda, então a gente tem que estar atento. Sempre fazer nova avaliação de reforçadores, ver o que a criança procura a todo instante, o que ela passa tempo fazendo, tá? Se a criança não está aprendendo, tá? Se ela não está interessada, uma das possibilidades maiores é que o reforçador não é potente. O que a gente está oferecendo, né, de consequência para aquele comportamento, não está alto o suficiente para que ela faça e venha repeti-lo diversas vezes, tá bom? Sempre elogiar, mesmo quando a gente usa reforçadores que não são da própria tarefa. Então, se você ela está usando bolachinha para reforçar, ou ela está usando Bob Esponja, ou ela está usando cosquinha, que não é da própria tarefa, né, aquilo, sempre que eu for reforçar, eu vou usar o elogio, tá? Vou usar o elogio junto com a bolachinha, o elogio junto com a cosquinha. Por quê? Porque com o passar do tempo, eu vou ficar só com o elogio, né? E o elogio vai se tornar tão reforçador quanto aquilo que eu estou usando para reforçar. É um processo, tá? De pareamento que acontece, tá bom? E também variar as palavras que eu vou usar nesse elogio, né? Uma hora eu falo muito bem, a outra parabéns, né? Porque isso vai criando na criança entendimento de outras palavras com o mesmo significado e vai generalizando essa questão do elogio, né? Cada hora eu sou reforçada com um elogio diferente, tá? Elogie e reforce outros comportamentos adequados que a criança estiver fazendo em outros momentos, tá? A criança está lá brincando, né, com outra criança, e você não está dando nenhuma demanda para ela, mas ela está brincando direitinho, você vai lá e reforça. A gente tem tendência, quando a criança não se comporta bem, a gente dá uma atenção, porque dá bronca, briga, manda sentar. Porém, quando ela está sentadinha, que é o esperado, a gente nem liga. A gente fala, não, isso é esperado mesmo. Não, a gente tem que reforçar esse comportamento também, tá? Pequenas mudanças sutis no comportamento dela, a gente reforça. Nossa, que legal, hoje você está sentadinho aí, parabéns, olha, pega aqui o Bob Esponja para brincar. Ficar atento para reforçar sempre os comportamentos bons que às vezes não estão envolvidos naquela atividade, tá bom? Olha, cuidado para não reforçar comportamentos inadequados, gente. Principalmente quando a função do comportamento é a atenção. A gente faz muito isso na nossa vida, na escola também, né? A criança chora, se joga no chão, a gente fala, não chora, não faça isso, né? Para as crianças típicas funciona, mas é a mesma coisa. Novamente elas vão fazer, é a mesma coisa. É que assim, na questão dessa questão de falar, de reforçar, muitas vezes a criança, para entender que aquilo é uma bronca, que aquilo demora. Não é uma bronca, né, mas que aquilo é uma situação difícil, ela tem que ter muito bem definida essa questão de empatia, de me colocar no lugar do outro e entender que quando alguém fala, nossa, isso não é legal, que aquilo que eu fiz deixou o outro triste, não é legal, eu deixar o outro triste. Então, gente, veja, olha o nível de tamanho de empatia, né, desse comportamento que a criança tem que ter de se colocar no lugar do outro. Isso não é uma coisa simples que crianças pequenas têm, e muitas vezes crianças mais velhas acabam não tendo atenção em outros momentos, só tem atenção naquele momento que está tendo um comportamento inadequado, então eu vou fazer aquilo para ter atenção, né? Mas eu vou falar uma coisa, muitos adultos não têm essa empatia, e muita gente ainda faz os mesmos escândalos por atenção. Isso. Tá? É o comportamento. Se deu certo, a gente vai fazer. Sim, com certeza. Já falei aquele que chega na fila do banco, né? Ai, queria tanto. Ele tá se comportando bem, por que ninguém atende ele? Agora o outro chega gritando, batendo, sei lá o que, vai ter um atendimento. Então, às vezes, a gente reforça comportamentos inadequados da criança, né? Principalmente quando são função de atenção. Então tem que ter sempre essa percepção, que é uma coisa muito mais difícil e que muitas vezes a função é aquilo, né, e acaba reforçando.
Outra coisa, o que a gente estiver usando, né, para ensinar a criança, né, como reforçador da criança, daquelas atividades, principalmente das mais difíceis para ela, a gente tem que usar só naquele momento, tá? Por quê? Porque eu estou ensinando uma coisa para ela, estou reforçando ela com aquilo, né? E aí ela não consegue fazer. E aí depois ela sai, vai para outro lugar, né? E ela leva aquilo com ela, quais as chances dela vir a fazer comigo quando eu solicitar? O reforçador vai perder potência, tá? Então os principais reforçadores deixa quando vai ensinar principalmente as coisas que são mais difíceis, que são os seus objetivos de ensino, tá bom? E é o que eu falei antes também, né? Que é reforçar a ausência de comportamento inadequado, tá? Então, fica atenta, reforça quando ela estiver quietinha, né? A questão da atenção também, né? Às vezes a criança se comporta mal por conta da atenção da professora ou da atenção da classe, né? A gente dar atenção para a criança nos outros momentos, em casa também, né? A criança faz um escândalo porque ela quer atenção e às vezes a gente não percebe que o dia inteiro a gente passou fazendo as nossas coisas e quando ela teve escândalo a gente foi lá e deu atenção, em vez de dar atenção quando ela estava lá quietinha, tá bom? Então, gente, é isso. A Paty fez o sorteio, já fez, ela vai me falar pelo WhatsApp. Paty, me manda pelo WhatsApp para eu anunciar quem foi que ganhou. Então, é isso, né? Você quer finalizar, falar mais alguma coisa? Queria finalizar que a ciência, a aba, ela é muito importante para tudo na nossa vida. E a educação, a sala de aula, a escola, é o ambiente onde a criança tem as maiores oportunidades, né, de aprendizado e onde a gente tem vários ambientes em que ele pode acontecer, tanto 1 a 1, na tentativa discreta com o professor, na hora que ele vai ensinar várias vezes a mesma coisa. Ele também pode, incidentalmente no ambiente, você propor alguma coisa para ensinar para ele. Ou espontaneamente, né, no naturalístico, né, você conseguir uma solicitação da criança e reforçar aquele comportamento. Tem os pares, tem as crianças da mesma idade. Tem crianças que são muito boas para ensinar comportamentos, principalmente os comportamentos sociais, a outra criança. A gente viu isso quando foi nas escolinhas, né? A gente tinha criança na live com a Maluco sobre rotina. Tinha crianças, né, que a gente foi observar na escola, que eram nossas crianças, que tinham TEA, né? E tinha as crianças que eram as ajudadoras dela, que eram referência delas e intermediavam as relações, né? Isso é muito bom porque a escola é um ambiente muito rico para isso. Então, para vocês, famílias que estão acompanhando, agradeço. Envia para o pessoal da escola, para eles estarem compartilhando e tendo esse conhecimento, né? Eu acho que as famílias, nós somos os principais responsáveis pela aprendizagem, pelo desenvolvimento dos nossos filhos. Então, você mandar ou falar, olha que legal isso, compartilhar com a escola, não é você estar se metendo, é você estar ajudando e colaborando para melhor desenvolvimento e aprendizagem da sua criança, tá bom? Então, eu quero agradecer, eu já vi aqui o sorteado. Quem ganhou, olha lá, todo mundo falando, muito feliz, amei essa live, Andréia, você é top, ótima live. Somos todos ganhadores, muito bem. Mas quem ganhou o sorteio, que é o jogo do pareamento, foi a Cristiane Locarini, a mãe do Derek. E o Derek vai amar, tenho certeza. Vai ser muito legal, tá bom, gente? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente.